Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O desemprego tem leve recuo, mas quase 11 milhões de trabalhadores não têm carteira assinada no país. Alerta para os agrotóxicos nos alimentos. Pesquisa revela que 1/3 dos produtos que fazem parte da dieta básica do brasileiro tem presença irregular de produtos químicos que podem causar doenças. Quase 5 milhões de micro e pequenas empresas estão endividadas no país. Reflexo da crise e aperto do empresariado é um entrave para a recuperação do emprego e do consumo. O Senado deve votar hoje nova lei para o setor de transporte por aplicativo, que na prática pode transformar o serviço em táxi comum. Empresas alegam que a atividade pode ficar inviável. E o presidente da Catalunha deixa a Espanha depois de ser acusado de rebelião e fraude. Ele pode pedir asilo político na Bélgica. Uma alimentação saudável significa comer muitas frutas, verduras, alimentos crus. Mas quem adere a essa dieta também está comendo veneno. Essa é a constatação de mais uma pesquisa sobre agrotóxicos, feita com alimentos vendidos nas feiras de São Paulo e Brasília. Muitas amostras continham o agrotóxico em excesso e até tipos proibidos. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo e a falta de fiscalização no uso das substâncias coloca em risco a saúde do consumidor. Resíduos de pesticidas proibidos por lei e utilização em quantidades superiores às permitidas aparecem em várias análises realizadas nos últimos anos. Toda vez que eu vou comprar, eu fico observando essas coisinhas brancas que eu vejo. Para mim, tudo é agrotóxico. Quem não tem hoje em dia realmente é uma preocupação, é coisa grave. Arroz, feijão, café, frutas, verduras, legumes. A pedido da ONG Greenpeace, o Instituto Biológico analisou mais de 100 quilos de alimentos comercializados aqui em São Paulo e em Brasília. Das 50 amostras testadas, 30 continham resíduos de agrotóxicos. No pimentão, 7 tipos diferentes de pesticidas, incluindo agrotóxicos proibidos. Mesma situação para o mamão, com 4 substâncias diferentes. O chamado efeito coquetel preocupa. Não se sabe qual o efeito dessa mistura de moléculas no organismo. Médicos recomendam aumentar a ingestão de verduras, legumes e frutas. Mas o que fazer se eles estão contaminados? Dá até para lavar esses alimentos e tentar mitigar a quantidade de resíduos que estão ali. Mas isso não é uma garantia, né? A depender dos alimentos, a depender das substâncias. Então, o ideal mesmo é comer sem nenhum resíduo de agrotóxico. O objetivo do Greenpeace é chamar a atenção para a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, proposta por organizações socioambientais e de saúde, e evitar que o Congresso Nacional aprove um projeto de lei de 2002 que pode piorar a situação. Vários desmontes que ele vai fazer na lei atual, ele vai, por exemplo, passar a chamar agrotóxico de defensivo fitossanitário, mascarando a nocividade que essas substâncias têm. Outra coisa, ele vai tirar do processo final de avaliação a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente, fundamentais para isso. E vai permitir que possam ser aprovadas substâncias potencialmente cancerígenas. Motoristas de ônibus de São Paulo participam de ação para melhorar o atendimento aos idosos. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Pois é, você está vendo aí 2 motoristas que estão usando uma roupa que dificulta os movimentos, um óculos que diminui toda a visão periférica e também, olha só, fones de ouvido. Ou seja, com isso, jovens como o Fernando e o José, que são motoristas de ônibus aqui na cidade de São Paulo, eles estão sentindo na pele como é ser um idoso de 85 anos de idade. E o motorista levantou para ajudar esse suposto idoso a entrar no ônibus. E a gente vai conversar aqui com a Silene. Por que vocês resolveram fazer esse treinamento todo? A SP-Trans está investindo nessa sensibilização do motorista no atendimento ao idoso. A gente sabe que o idoso tem no transporte por ônibus uma válvula de escape para ele, é uma saída, é como ele sai de casa, né? Então ele precisa que o motorista pare perto da calçada, ele precisa que às vezes o motorista ajuda na hora do embarque, ele tem dificuldade às vezes para segurar enquanto o ônibus está andando. Então essa vivência, proporcionar ao motorista que ele vivencie isso, ajuda no dia a dia, faz com que torne a viagem para o idoso mais agradável e mais segura.
Silene, muito obrigada, parabéns. E, pois é, a gente espera que não só os motoristas, mas todo mundo tenha mais respeito pelos nossos idosos, porque, se Deus quiser, todo mundo chega lá, né, Aldo? Pois é, isso mesmo, Maria. Obrigado pelas informações. Olha, a redação do Enem é quase sempre motivo de polêmica, seja pelos temas dos últimos anos, seja agora pela mudança na avaliação. Uma liminar da Justiça Federal suspendeu uma regra que dava nota 0 para quem desrespeitasse os direitos humanos na redação. Agora, o candidato só perderá pontos. A mudança, poucos dias antes da prova, deixou alguns alunos inseguros. Assusta um pouquinho, né? Em qualquer momento vai assustar, mas tipo, sendo 2 semanas antes, fala, gente, como que vocês querem decidir alguma coisa nova agora que a prova já está feita, que está tudo feito? A decisão do desembargador Carlos Moreira Alves atinge todos os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio. A pedido do movimento Escola Sem Partido, a Justiça determinou a anulação do critério que dá nota 0 a qualquer redação que desrespeitar os direitos humanos. Para o professor Jaime Pinsky, a determinação é positiva e corrige a possibilidade de uma decisão arbitrária de quem estiver corrigindo a redação. É muito mais racional que as pessoas leiam a prova, deem uma nota baixa se achem que de fato é um atentado aos direitos humanos e o aluno tenha condições de recorrer a um segundo leitor para que a prova dele seja revista. Desde 2013, a regra do Enem considera discurso de ódio qualquer defesa a atos de tortura, justiça com as próprias mãos, racismo, violência motivada por questões de gênero ou religião. E discurso de ódio é crime. É o que defende a secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. Não se trata de censura. Se trata de dizer que a liberdade de expressão, como já julgou o Supremo Tribunal Federal, não abriga o racismo, não abriga o sexismo, a homofobia, a xenofobia. É política do Estado brasileiro, à luz da Constituição, do Programa Nacional de Direitos Humanos, dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, fomentar uma educação voltada à cidadania, voltada a esses valores. Além disso, segundo o professor de redação Cláudio Caus, os próprios critérios de avaliação dos textos devem tirar pontos de quem escrever sobre ideias e atos que vão contra o que a sociedade considera certo. É o chamado critério de coerência. É um problema de convivência com o mundo, né? de confronto com a realidade. Então não é possível aceitar, não é que alguém consiga sustentar uma argumentação válida defendendo esse tipo de intervenção de ideia. Loira, magra e alta. Se você não é assim, parece que não existe no mercado da publicidade. Para ampliar o olhar para as mulheres reais e colocar os diversos tipos femininos na propaganda, um projeto torna visível a representatividade. Acima do peso, tatuada, negra de cabelos crespos, lésbica, transexual. No banco de imagens Mulheres Invisíveis, empresas podem escolher para seus anúncios fotos de mulheres que tradicionalmente não aparecem na publicidade. Uma das criadoras do projeto é a publicitária Thaís Fabres. Essas mulheres existem, têm voz, têm poder de compra, é um poder de compra que aumentou muito nos últimos anos, que elas movimentam a economia e que não falar com elas é ruim para os negócios. Não é só uma questão de causa social, é uma questão de business também. Apenas 7% das brasileiras se sentem representadas nas propagandas de TV, de acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva. A maioria se diz negra, com cabelos crespos ou cacheados, mas são as loiras de cabelos lisos que aparecem nas telas. Outra situação, nos últimos 20 anos no país, dobrou o número de lares chefiados por mulheres, mas não é nessa posição de poder que elas costumam aparecer. A seleção das modelos pelas redes sociais e as fotos para o Mulheres Invisíveis foram feitas pela fotógrafa Catarina Martins, do coletivo Ketsu. Realmente mostrar que mulheres negras, mulheres trans, mulheres plus size e as lésbicas, elas também têm um espaço dentro do mercado de trabalho. Beatriz Venâncio sonhava ser modelo quando criança. Frequentava uma agência, mas a família não tinha dinheiro para pagar as fotos. Quando recebeu o convite para participar, não pensou 2 vezes.
você liga a televisão e todas as modelos, as meninas das novelas, são todas brancas, sabe? Então, tipo, não era um espaço que eu me via. Essa ideia de trabalhar com representatividade, eu sendo uma mulher preta, moradora de periferia, com dread, bissexual e todas essas questões, eu achei bem legal. Johnny Luiz nasceu Josi Luísa, mas nunca se sentiu mulher. Toma hormônios masculinos e comemora o espaço para os transgêneros na publicidade. Ele já participou de uma campanha para uma empresa de cosméticos. Beleza é ser você e ser feliz, sempre. Com as informações de Brasília, o governo anunciou que está prevendo uma redução no reajuste do salário mínimo no ano que vem. O aumento menor seria por causa da inflação baixa e para ajudar a diminuir o rombo nas contas públicas, o Ministério da Fazenda quer que o BNDES devolva ao Tesouro Nacional 400 bilhões de reais que foram repassados ao banco. Para o ministro, a maior preocupação agora é com as contas públicas. O governo fechou o mês de setembro com um saldo negativo de 21 bilhões de reais. O déficit do setor público em 12 meses está em pouco mais de 152 bilhões de reais, próximo da meta fiscal desse ano, que é de 159 bilhões de reais. Para ajudar a fechar as contas, o governo quer pegar de volta o dinheiro que emprestou para o BNDES. De 2009 a 2014, o Tesouro Nacional passou para o banco cerca de 400 bilhões de reais. O que não seria cabível seria ter recursos que estão lá no caixa do banco sendo aplicados no mercado financeiro, enquanto o Tesouro Nacional está tomando recursos caros no mercado para financiar. Para esse economista, outro fator importante é a mudança do perfil da atuação do BNDES, que no passado chegou a ter um desembolso maior do que o do Banco Mundial. O novo BNDES não será comparável a esse BNDES anterior. Então, essa devolução talvez não prejudique tanto essas operações futuras. O Ministério do Planejamento anunciou que o governo baixou novamente a estimativa para o salário mínimo do ano que vem. Dessa vez, a previsão caiu de R$ 969 para R$ 965. A estimativa consta de uma nova proposta de orçamento de 2018 que será enviada ao Congresso Nacional. O governo não está definindo esse valor. Isso aqui é uma projeção para fins orçamentários. O valor do salário mínimo será definido em janeiro por meio da publicação de um decreto na forma prevista na lei. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, admitiu que a conta de luz poderá ficar ainda mais cara. Para novembro, o governo já tinha anunciado uma taxa extra de mais 40%. Agora, o novo aumento seria para cobrir os gastos com usinas termoelétricas. O Ministério alega a situação emergencial para a compra de mais energia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, será o relator do pedido de habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, contra a transferência dele para um presídio federal. A transferência de Sérgio Cabral para o presídio de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas. A defesa de Cabral entrou com um pedido de habeas corpus para barrar a transferência, alegando razões de segurança pessoal e necessidade do ex-governador ficar no Rio para melhor se defender. O ministro Gilmar Mendes foi escolhido porque é o relator da maioria dos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Há muita expectativa sobre a decisão de Gilmar Mendes, porque em abril, quando passou a relatar os processos, o ministro concedeu habeas corpus para libertar Flávio Godinho, ex-braço direito do empresário Eike Batista. O Senado vota hoje projeto que, na prática, pode acabar com os serviços de transporte por aplicativos como Uber, 99 e Cabify no país. Defendido pelos taxistas, esse pacote de medidas inclui o uso de placa vermelha e concessão de licenças pelas prefeituras. A tramitação do projeto, que na prática iguala o serviço de aplicativos de transporte ao de táxis, ocorre em regime acelerado na Câmara e no Senado. A medida já aprovada pelos deputados provocou grandes protestos de motoristas de aplicativos em pelo menos 36 cidades do país nesta segunda-feira. A maior manifestação aconteceu em São Paulo. Para tentar mostrar que os aplicativos geram renda para motoristas e governo e beneficiam milhões de usuários, o Uber revelou pela primeira vez alguns números da companhia no Brasil.
Brasil. O Uber tem hoje no país 500 mil motoristas parceiros, dos quais 100 mil no Rio de Janeiro e 150 mil em São Paulo, e 17 milhões de usuários cadastrados. Só neste ano, o Uber diz que recolheu quase 500 milhões de reais em impostos, como ISS, ICMS e Imposto de Renda. A Cabify, concorrente internacional do Uber, diz que tem 200 mil motoristas no país e a brasileira 99 tem cerca de 100 mil. Já os sindicatos da categoria afirmam que existem hoje 38 mil taxistas autônomos em São Paulo e 33 mil no Rio de Janeiro. As empresas de aplicativos defendem um projeto alternativo que pode ser votado pelos senadores no lugar do texto aprovado na Câmara. Esse projeto mantém a liberdade de operação dos aplicativos, mas exige medidas de controle, como atestado de antecedentes para os motoristas que precisam ser donos dos carros que dirigem e compartilhamento de dados com o poder público, entre outras. Segundo o Uber, a aprovação do projeto original vai inviabilizar o serviço de aplicativos no país. Recentemente, a empresa anunciou que deixará de operar em Quebec, no Canadá, por causa de uma regulamentação semelhante. Quando a gente vai para o quadro Nossa História, hoje um passeio por um parque de São Paulo que é um verdadeiro museu a céu aberto. O Parque Buenos Aires é uma área privilegiada dentro da cidade de São Paulo. Hoje o acervo desse parque está em 10 obras. Na década de 70 você tem aqui esculturas como Mãe, de Caetano Francaroli, uma única peça, né, em mármore esculpida, uma peça de 24 toneladas. E ela está colocada no ponto mais alto do parque, onde antigamente tinha sido concebido como um mirante. O tango é uma peça fundida em bronze, né? Era do artista plástico Roberto Vivas, é um artista plástico argentino, e ela foi patrocinada e doada ao parque pelo Consulado da Argentina. A 10ª obra aqui no parque, a mais recente, ela foi instalada em novembro de 2012 e ela foi uma doação do Museu Lazar Segal para a cidade. É uma peça fundida em bronze, é uma réplica de uma escultura de Lazar Segal, de nome Emigrantes. Ela se compõe perfeitamente, não só a maturidade que esse parque já tem no tocante ao acervo, como também ela se integra perfeitamente ao contexto inicial, conversando com todas as outras obras que aqui estão. Isso é um compartilhar, é a forma mais ampla que você pode ter de compartilhar um pouco de arte, um pouco de cultura, um pouco de visual para o cidadão. Olha, uma atualização na situação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu o habeas corpus ao ex-governador, impedindo a transferência dele para o Presídio Federal de Campo Grande. A mudança tinha sido determinada, a gente disse agora há pouco, pelo juiz federal Marcelo Bretas, depois que Cabral disse que a família de Bretas teria negócios com bijuterias. Para Gilmar Mendes, não há justificativa para transferência. O ministro do STF diz que essa informação sobre a ligação com bijuterias não constitui uma ameaça. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, falamos do possível pedido de asilo político do presidente da Catalunha na Bélgica. A gente volta já. A vida do empresário brasileiro não anda nada fácil. Um levantamento da Serasa Experian concluiu que micro e pequenas empresas estavam com dívidas atrasadas no mês de agosto, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, uma marca recorde. Quando o Eduardo montou essa gráfica, o faturamento crescia 20% todos os anos e a empresa tinha 3 turnos. No último ano, ele perdeu 30% dos clientes e precisou demitir 20 funcionários. Só não entrou no vermelho por sorte. Não é uma fase que eu vá investir em máquina, eu consigo, eu estou com a minha conta estável. Então, meus equipamentos foram comprados na hora certa, eu acho que foi até um pouco de coincidência. E os nossos
Financiamentos vieram caindo entre 2016 e 2017, pura coincidência. 48% de todos os microempreendedores brasileiros não tiveram essa sorte. Hoje, no total, mais de 5 milhões de empresas estão inadimplentes. 93% são microempresários, como o Eduardo, dono da gráfica. Conheço muitas gráficas que eu fico o tempo inteiro consultando o mercado, onde eu compro papel, eu converso com os camaradas e o que eu estou vendo é muita empresa, principalmente as grandes, estão sofrendo mais, eu tenho visto isso. Justamente porque precisam de mais clientes. A pesquisa da Serasa Experian, divulgada pela primeira vez, registra 2 recordes: o de total de empresas no vermelho e o de microempreendedores inadimplentes. Uma vez que ele consiga renegociar as suas dívidas com o seu credor, é muito mais fácil ele retomar a negociação e fazer negócio com esse credor. E o IBGE divulgou agora pela manhã os números do desemprego no país. Houve uma ligeira queda no trimestre encerrado em setembro, com 12,4% da população desocupada. No trimestre anterior, encerrado em junho, eram 13%. Trocando em miúdos, significa que 13 milhões de brasileiros continuam sem emprego. E a maior parte dos que voltaram ao mercado de trabalho está na informalidade. O país tem quase 11 milhões de trabalhadores sem carteira assinada. Agora as notícias do esporte. Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 7 rodadas para o fim do Brasileirão, o Palmeiras perdeu a chance de depender só dele para conquistar o título. Aos 5 minutos do jogo disputado no Allianz Parque, Diogo Barbosa cruzou e Juninho deu de canela contra o próprio gol. 1-0 Cruzeiro. Moisés achou Egídio, que cruzou, e a bola sobrou para Borja empatar. 5 minutos depois, Borja virou de cabeça, mas o árbitro deu falta dele em Manuel. No segundo tempo, Juninho perdeu a bola no meio-campo e Robinho aproveitou para colocar o Cruzeiro novamente na frente, 2-1. O final, Borja empatou de novo, 2-2. Com o resultado, o Cruzeiro mantém a 5ª colocação. Já o Palmeiras reduz para 5 pontos a vantagem corintiana na liderança do campeonato. Os dois times se enfrentam no domingo em Itaquera. Agora a gente vai para as notícias internacionais. O Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu hoje cedo a declaração de independência da Catalunha. O presidente destituído da região, Carles Puigdemont, está na Bélgica e declarou que não foi ao país vizinho para pedir asilo político, como dizem os jornais locais. Ontem ele foi denunciado pelo governo espanhol por fraude e rebelião. O Ministério Público responsabilizou o Puigdemont pela força do movimento separatista que terminou com a declaração de independência feita pelo parlamento catalão na semana passada. Se o caso for aceito, vai ser julgado pela Audiência Nacional, um tribunal especial com jurisdição em todo o território nacional. Se os denunciados não aparecerem para depor, devem ser detidos. Na Espanha, a pena para o crime de rebelião é de até 30 anos de prisão. Carles Puigdemont e 5 ministros foram para a Bélgica. Ontem também os principais partidos da base separatista informaram Madrid que vão participar das eleições antecipadas. O parlamento catalão foi dissolvido com base no artigo 155 da Constituição, que suspendeu a autonomia da Catalunha assim que a independência foi declarada. A vice-premier da Espanha, Soraya Sáenz, assumiu o controle da Catalunha até as eleições regionais convocadas para o dia 21 de dezembro. Madrid não reconhece a declaração de independência nem o referendo do começo do mês, em que 90% dos eleitores que foram às urnas disseram sim à criação de um novo país. E na contramão dos países que protestam contra aplicativos de transporte, os italianos criaram um programa para agilizar e baratear os passeios de gôndola em Veneza. O aplicativo se chama Caixer, que significa compartilhar. A ideia do projeto de 2 gondoleiros é dividir o passeio com outros interessados e, com isso, baixar o custo pela metade. Normalmente, cada tour de gôndola custa cerca de 80 euros, o equivalente a quase R$300. Para conseguir o desconto, a pessoa precisa escolher uma data e um horário. Com isso, forma-se um grupo de interessados. Eles marcam um ponto de encontro e andam de gôndola juntos. E para comemorar o Dia das Bruxas, cães fantasiados desfilaram no Peru. De
difícil era escolher qual fantasia era mais bonita e mais original. Tinha cachorro com roupa de dinossauro, de pirata, de guerrilheiro, com a tradicional roupa peruana e até de banana split. Mas não foram só os cachorros que se fantasiaram. Alguns humanos também entraram no clima. 120 cães participaram do desfile. O ganhador levou uma cesta com produtos e ração. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde. Na sequência tem o programa Panorama. Até amanhã.